Bem-vindos a mais um programa Considerações. O tema de hoje é sobre o autismo. E o nosso convidado é o médico especialista, psiquiatra, Dr. Rodrigo Ábido, que já se encontra na sala de entrevistas. Mas antes, vamos ver esta reportagem. O autismo é uma doença que geralmente surge no primeiro ano de vida. A patologia pode prejudicar o desenvolvimento físico e social das crianças. O autista geralmente se comporta de modo compulsivo e ritualista. Na maioria dos casos, a falta de informação dos familiares contribui para que o autista receba atendimento tardio. O autismo é diferente do retardo mental ou da lesão cerebral. Essa desordem atinge até 4 vezes mais os meninos do que as meninas. Autistas e seus familiares precisam de orientação e atendimento especializado. O autismo ele é um transtorno que afeta o desenvolvimento infantil, principalmente 3 áreas do desenvolvimento, que é a comunicação, então tem algumas crianças que não desenvolvem a linguagem, outras, por exemplo, podem apresentar ecolalia, também outra área que afeta no desenvolvimento é a interação social, então são crianças que são mais isoladas, têm dificuldade de se relacionar com outras crianças, com adultos. Outra área também é a questão do comportamento, então eles apresentam um interesse restrito, às vezes gostam só de um tipo de brinquedo, então é bastante restrito essa capacidade do interesse. E também comportamentos estereotipados, é bem comum no autismo, o balançar do tronco, o esfregar das mãos, isso é bastante comum. Essa associação oferece educação especial para portadores de transtorno autista. A instituição, que foi fundada há 23 anos, atende mais de 60 pessoas cadastradas. Essa é a única entidade civil de Mato Grosso do Sul sem fins lucrativos que presta assistência e incentiva pesquisas sobre o transtorno invasivo do desenvolvimento e a psicose infantil. A instituição ela oferece atendimento de psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, música e enfermagem. Aí a criança, ela é avaliada, e conforme essa avaliação ela é inserida conforme a necessidade que ela apresentar. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de autismo. A patologia não tem cura, mas o autista pode se desenvolver, ser independente e se relacionar com outras pessoas. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. É preciso estar atento aos sinais que indicam o autismo. As principais características são pouco contato visual, baixa interação, rejeição a toques, comportamento repetitivo e isolamento. Se esses sinais forem percebidos logo nos primeiros anos de vida, a possibilidade de evolução da criança será muito maior. Mas, infelizmente, especialistas afirmam que isso ocorre apenas em 30% dos casos. Por esse motivo, a maioria dos autistas começam a receber atendimento especializado muito tarde. Atendimentos esses que fazem toda a diferença, como no caso da fisioterapia, que ajuda a desenvolver força muscular, coordenação e habilidades físicas. A fisioterapia ela funciona de 2 formas. A criança ela é avaliada, se ela apresentar alguma deformidade física, alguma característica que realmente necessite de fisioterapia, eu trabalho com ela a fisioterapia convencional, que constitui alongamento, fortalecimento, o que ela realmente precisar, conforme o que ela me apresentar. A criança, o que não apresentar essa deformidade, eles vão apresentar uma agitação motora, aí ele também é avaliado, ele é inserido em outro tipo de fisioterapia que eu chamo de fisioterapia intensiva, que são circuitos que ele passa pela cama elástica, ele faz escalada, ele vai na bicicleta, ele vai na esteira. Então, assim, ele passa por um circuito que quando ele chega em outro atendimento, ele está mais tranquilo, ele está mais calmo, ele consegue realizar as outras atividades com mais calma. Muito bem! Outra especialidade que se destaca no tratamento do autismo é a psicologia. O profissional pode detectar as principais dificuldades apresentadas pelo paciente. O psicólogo fornece informações valiosas para outros especialistas. O autista que recebe atendimento multidisciplinar ganha qualidade de vida. A psicologia, ela trabalha principalmente
para ampliar esses interesses da criança, né? Então, se a criança gosta só de um tipo de carrinho, né, vamos mostrar outros tipos de brinquedo, vamos ensiná-las a brincar, né, a usar o brinquedo de forma funcional, porque é essa a dificuldade deles. Às vezes eles pegam um carrinho e não sabem brincar com aquele carrinho, né? Um outro tipo de brinquedo também eles não sabem brincar. Então, a psicologia ajuda nessa capacidade de ampliar os interesses da criança, né, e favorecer na capacidade simbólica dela, né, favorecer para que isso, de alguma forma, seja melhorado, né. Entre os diversos atendimentos oferecidos pela Associação de Pais e Amigos do Autista de Mato Grosso do Sul, também está a musicalização. A modalidade terapêutica visa desenvolver potencialidades do autista, proporcionando ao mesmo integração social e qualidade de vida. Como uma maneira recreativa, a gente utiliza a música para trazer benefícios na vida deles, né? Então, tanto para melhorar a comunicação, como para melhorar a atenção, a memória, a coordenação motora, né? E trazer um bem-estar de uma forma em geral mesmo para a vida deles. E no próximo bloco, nós conversamos com o especialista Rodrigo Ábido. Não saia daí. A indústria em Nova das Cidades apresenta Naviraí. Tem gente que diz que a cidade tem esse nome porque fica à beira de um rio com árvores arroxeadas. É que Naviraí, na língua dos índios, significa isso mesmo, rio de pequenas árvores arroxeadas. Já tem gente que discorda, diz que Naviraí não é por aí. E é por onde? Desse jeito vai chegar o Natal e a gente não se entende. Exatamente, Natal. Há quem acredite que Naviraí tem esse nome por causa da palavra Navidad, que significa Natal em espanhol, influência da colonização. Mas numa coisa, os índios e espanhóis concordam. Bom mesmo é sair daí e conhecer Naviraí. Fábrica Verde apresenta Gato do Mato. Bem que podia ser chamado Gato do Mato. É que um pequeno número de gatos do mato costuma ocupar áreas enormes. Sem contar que é considerado o menor dos felinos selvagens do mundo. Bichinho pra gostar de espaço. Animal arisco e de hábitos noturnos é bem difícil de ser visto. Mas, pelo jeito, o que já é difícil está quase impossível. Com a destruição do seu habitat, ele pode não ser visto nunca mais. O gato do mato também é conhecido como gato maracajá, que em tupi quer dizer gato do mato mesmo. Então, é só usar a lógica. A gente salva o mato, que salva o gato. Estamos de volta nesse segundo bloco, agora na sala de entrevistas. Quem está comigo aqui é o Dr. Rodrigo Ábido. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. E a primeira pergunta, para que todos saibam, o que é o autismo? O autismo é um transtorno do desenvolvimento psicológico infantil, também conhecido como transtorno invasivo do desenvolvimento. Hoje o termo utilizado são transtornos do espectro autístico, cuja principal característica é a alteração no processo de comunicação da criança. Isso altera as habilidades de linguagem, da motricidade e o principal sintoma é o isolamento autístico. Tudo isso leva a alterações do desenvolvimento das habilidades sociais dessa criança. Tá? Antigamente era considerado como uma psicose infantil e hoje é como se fosse um primo distante dos quadros de deficiência mental. É um quadro neuropsiquiátrico. Sim, hoje as pessoas dizem, é doença ou síndrome?
A tradição da psiquiatria americana costuma dizer como síndrome um conjunto de sinais e sintomas que costumam aparecer juntos. Evitam o termo doença, que eu até acredito que seja mais adequada, por simplesmente não saberem ao certo qual a causa do autismo. São diversas causas. Por isso, tratam de forma genérica como síndrome. Essas especialidades, propriamente, o senhor é especialista em psiquiatria, mas existem outras especialidades que envolvem a questão da doença, que estão envolvidas diretamente na doença? Certo. Eu sou psiquiatra da infância e da adolescência, é uma área de interface com a neuropediatria, os neuropediatras, os pediatras, geneticistas clínicos, fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, e eu vou pecar e vou acabar esquecendo algum profissional da área de saúde e educação que estão na interface do cuidado da criança autista. Sim. A partir deste momento, então, a criança ela começa a desenvolver, se tiver o autismo, ou seja, a doença, em que idade específica tem esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento ocorre de forma atípica, né? Acontece uma alteração no desenvolvimento do processo de socialização, do processo de aquisição da linguagem normal da criança. Acredita que já nasça autista, ou que ocorra antes dos 18 meses de idade. Às vezes é muito difícil de se detectar, mas se espera, se é recomendado ao médico que até os 3 anos de idade já se faça esse diagnóstico, mas às vezes o médico ele demora até 4, 5, 6 anos de idade, porque uma vez diagnosticado o autismo é para sempre. Eu não posso chegar aos 18 anos e falar, foi embora, é porque nunca foi. Tá? Imagina a repercussão de um diagnóstico errado na vida de uma família e de uma criança. Tá? Mas cada vez mais a gente tenta fazer o diagnóstico precoce. Se eu não posso fechar o diagnóstico, olha, existe a hipótese diagnóstica de autismo, vamos tratar como se fosse para estimular essa criança na área da linguagem e na área do comportamento de habilidades sociais, nesse treinamento, com psicóloga e fono ao menos. Já existem algumas pesquisas e pesquisadores confirmando que o autismo está numa proporcionalidade maior nos tempos atuais. O senhor concorda com essa pesquisa? Acontece um boom do autismo, né? Cada vez mais se fala de uma prevalência aumentada do autismo e hoje, uma pesquisa recente de 2012, se fala de 2% de prevalência de autismo. Então, quer dizer, para cada 100 crianças, 2 têm transtornos do espectro autístico. A pesquisa antes dessa de 2012 falava que para cada 88 crianças, uma seria autista. Tá? Já é um problema de saúde pública. Acima de 1%, problema de saúde pública. E antes, as prevalências eram muito inferiores, abaixo de 1%. Mas isso por que ocorre? Um melhor diagnóstico, mas também acontece uma mudança do conceito de transtorno do espectro autístico no decorrer da evolução histórica, desde a década de 40, quando foi descrito pela primeira vez por Léo Kanner. Doutor Rodrigo, hoje existe já um tratamento mais avançado para o autismo. Dentro do nosso campo, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já tem clínicas especializadas nesta área? Nós temos pela rede de saúde pública alguns convênios com o CAMES-APAI, que além do retardo mental, deficiência mental, pode atender o autista, né? Temos a AMA, né? A Associação dos Amigos do Autista, que é uma ONG. Algumas universidades também têm as suas clínicas escola que atendem. Algumas clínicas particulares têm programas psicopedagógicos para atendimento no método ABA, que é o mais divulgado atualmente. Alguns profissionais têm algumas iniciativas isoladas de pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, mas é necessário que até o ambiente para atendimento seja diferenciado. Acontece que na iniciativa particular eu vou ter o neuropediatra e o psiquiatra para fazer o diagnóstico, tá? E o nosso atendimento para essas crianças, o médico, ele pouco mais faz do que, além do diagnóstico, medicar sintoma, né? E você só medica quando precisa, mas a gente tenta evitar medicar essas crianças. Tá? Que todo o tratamento de habilitação, né, nem sei se é uma reabilitação, é habilitá-la
com os acompanhamentos psicopedagógicos, acompanhamentos de psicólogo e fonoaudiólogo. Sim, quando o senhor diz esse acompanhamento psicopedagógico, logicamente uma escola comum não tem o preparo para esse tipo de recepção deste autista. Qual seria a melhor indicativa quando a família descobre que tem um autista dentro do membro familiar? Em se falando de políticas de inclusão pública, até um momento oportuno para se falar disso, em 2016 provavelmente vão se acabar com todas as escolas especiais, já está no Senado isso, né? Então a escola comum, na verdade a escola regular, ela deve estar apta para receber qualquer tipo de aluno, qualquer tipo de criança, seja autista ou não. Né? No nosso meio eles não dão conta nem do que tem. Não tem nem merenda para a criança, quanto mais professor habilitado para cuidar dessas crianças. A criança, ela pode estar na escola especial, pode estar na escola regular, desde que tenha uma adaptação psicopedagógica, tenha um acompanhamento especializado para essa criança. Eu acredito que na escola regular seja o melhor ambiente, com uma exceção. A gente deve lembrar que pelo menos 75% dessas crianças também têm um grau de retardo mental associado. E algumas dessas crianças, esse grau de retardo é muito grave. Então, às vezes é incompatível com estar se falando em inclusão, porque não acompanha o grau de dependência dessas crianças, a pouca autonomia faz quase impossível estar no meio dos outros. Eles precisam de cuidado mesmo de enfermagem. Uhum. Então, quando nós temos essa, digamos, educação continuada, algo que venha a propiciar a inclusão social do autista, o senhor vê que no campo político, então, tem esse déficit. Existe isso aí, não é só em relação ao autismo. Felizmente, agora tem a lei do autismo que vem a proteger esses seres que eu digo que são invisíveis, mas há algum tempo eram as crianças com síndrome de Down que eram invisíveis. Tá? E a criança sempre está numa posição de vulnerabilidade. E se é criança e tem transtorno mental, elas são duplamente vulneráveis. Quando o senhor fala em outra síndrome, no caso a de Down, tem alguma intercorrência ou relação síndrome de Down com autismo? Ou tem casos da pessoa, no caso o paciente, ter autismo e síndrome de Down? Pode ter, sem dizer que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas pode sim, só quem mora lá no campo, que recebeu o raio a mesma vez no pé, né, que pode afirmar isso aí. Já vi criança com síndrome de Down e autismo. Dr. Rodrigo Ábido, hoje uma família descobre que tem um autista. Qual é a sua orientação para esta família, para a mãe, para o pai, procurar ajuda na questão da criança? O primeiro ponto é que esse diagnóstico seja feito pelo médico e por uma equipe multiprofissional em saúde. A suspeita, às vezes, é só do senso comum. Eu vejo muito isso. Fala-se que a criança é autista, ela não é autista. Às vezes é uma criança que é só muito ansiosa, muito dependente dos pais. Né? Então, eu preciso do diagnóstico correto, que é por meio desse diagnóstico que essa criança vai estar habilitada para ter acesso a serviços de saúde, a serviços educacionais especiais, uma série de oportunidades sociais que ela não teria sem o atestado, o laudo psiquiátrico ou o laudo neurológico. Doutor Rodrigo, quero agradecer a sua presença, considerações e as suas considerações finais. Tá, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês e lembrar que assim, a questão da saúde mental infantil é muito relevante na atualidade. Não é só a questão do autismo, é a questão do TDAH, da depressão na infância, dos transtornos ansiosos. 20% de todas as crianças têm algum tipo de psicopatologia infantil e isso deve ser de atenção de todos nós, de toda a sociedade. Não só dos educadores, dos pediatras, mas de todos nós, de alguma forma, temos alguma relação com a infância. Porque, do ponto de vista da psiquiatria do adulto, hoje se sabe que a maioria das doenças mentais do adulto iniciaram-se lá na infância. Se a gente pudesse fazer essa detecção precoce, o sofrimento ia ser muito amenizado. Ok, este foi o tema de hoje. Considerações fica por aqui considerando o que há de melhor para você. Até o próximo encontro.